droga, passava o dia todo no álcool, passava o dia todo na prostituição, aí aceita Jesus. Aí o Espírito Santo que vai em qualquer canto, em todo lugar, e aquele que Jesus está lá em cima, ele diz assim: meu pai, eu quero aquele. A família não quer mais, não, eu quero aquele. Aí a esposa disse: eu não quero mais, não tem mais jeito para meu marido, não tem mais jeito para minha esposa. E Jesus disse: olha, meu pai, eu quero aquele. Aí a Bíblia diz em João 6,37: tudo que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Antes de a gente existir, Deus já tinha um plano para conosco. Antes de a gente ser formado no ventre da nossa mãe, Deus já sabia que nós estaríamos aqui. E quem perdeu é que não veio aqui. Glória a Deus. Grande Deus. As coisas de Deus é totalmente diferente da do homem, irmãos. As coisas de Deus é totalmente diferente da do homem. Os pensamentos de Deus é totalmente diferente da do homem. Isaías disse no capítulo 55, no versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Eu penso uma coisa, Deus pensa outra. Alguém falar de mim, Deus disse: eu falo bem. E não se engane, que o maior vulto que Deus escolheu na terra era homens simples e mulheres simples. Aleluia. Aí Felipe estava embaixo da figueira. João 1,46. Felipe pergunta a Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe disse assim: vem ver. Por quê? Jesus era carpinteiro, e a profissão de carpintaria em Nazaré não tinha prestígio, não tinha valorização. E Nazaré era uma cidade pequena, atualmente onde pertence a Arábia Saudita. Essa cidade é uma cidade cujo nome significa Anazira, tem cerca de 25 mil habitantes. Mas era uma cidade nos tempos de Jesus sem prestígio. Era uma cidade que ninguém desvalorizava. Mas de lá veio o maior pregador de todos os tempos, o carpinteiro Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite com a sua presença. Ele está aqui neste lugar nesta noite. Irmãos, quem escolhe o homem é Deus, quem separa o homem é Deus. Quando Jesus se encontrou com Saulo no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Jesus foi ter com ele, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E quando Jesus foi ter com ele, Jesus apareceu e disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Jesus não disse para ele: tu está perseguindo a minha igreja, tu está perseguindo o pastor, não, tu está me perseguindo, Saulo. Aí ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra aguilhões. Aí o cara já caiu cego no chão, foi levado pela mão até a cidade de Damasco. E quando ele entra na cidade de Damasco agora, Deus aí agora faz um negócio tremendo. Dá uma visão a ele que iria um homem lá por nome Ananias ter com ele e oraria por ele, e as vistas dele voltariam ao lugar. Mas quando Jesus deu a visão agora a Ananias replicou: porque tem gente que é o seguinte, tem gente que não aceita a chamada de Deus na nossa vida. Tem gente que tem inveja de nós, tem gente que tem ciúme de nós, tem gente que tem dor de cotovelo porque Deus nos usa. E Ananias já era crente, mas só que se humou quando Jesus converteu a Saulo. E aí agora disse: Senhor, eu tenho ouvido tanto falar desse homem aqui, e ele mata, ele arrasta, ele joga na prisão. Jesus disse: eu não quero saber de nada, Ananias, eu já sei já. Uma coisa eu quero te dizer. Versículo 15 do capítulo 9: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Vai, porque este é para mim o vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto ele vai padecer pelo teu nome. Deus, ele pega o que não presta e torna o imprestável. Deus, ele pega o que não vale nada e dá valor. Deus, ele pega o inútil e torna útil. Deus, ele pega aquelas pessoas desprezadas, rejeitadas e solitárias e faz instrumento notório e conhecido. Porque Deus escolhe diferente. Paulo, quando ele escreveu a carta aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 27, ele disse: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie. Por que Deus não escolhe presidente? Por que Deus não escolhe aí
conhecido na mídia, na forma, não. Ele vai se gloriar. Aí Deus pega aquele, ó, interiorano, matuto, aquele que está lá na boca de fumo, com um fuzil na cintura. Deus pega aquele viciado no cachimbo, fumando cachimbo. Deus pega aquela mulher escrava com vírus do HIV. Deus pega os emprestados que não tem jeito e diz: eu quero. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero ele. E eu quero ela. Deus. Para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Aleluia. E tem muita gente que não entende. Deus soberano, aleluia. A chamada de Deus na nossa vida. Aí as pessoas aceitam Jesus. Ele disse: eu tenho 30 anos de evangelho. Eu tenho 20 anos. Eu tenho 15 anos. Aquele homem aceitou Jesus hoje, já está pregando. Aquele homem aceitou Jesus hoje, já está cantando. Aquele homem aceitou Jesus ontem, já é diácono da igreja, já é presbítero da igreja. Jesus, ele disse em Mateus 22:14: muitos são chamados, mas poucos são. Aí quando Jacó estava velho, os olhos escurecidos, a Bíblia fala no capítulo 48 do livro do Gênesis, e no versículo 19 agora, José leva seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Por quê? Todo avô quer ver neto. E Jacó já estava velho, ele queria ver os netos dele, que nasceu na terra do Egito. Aí leva agora aqueles 2 meninos para apresentar o avô. Quando chega agora na presença de Jacó, aí ele pega a mão direita e coloca na cabeça de Efraim. E que não coloca na cabeça de Efraim, aí agora José tomou um susto. José disse: que negócio é esse, meu pai? Porque segundo a lei de israelita, o primogênito que tem que receber a bênção. Mas só que Deus, ele é diferente. Aí Jacó disse: aqui agora eu vou colocar a mão em cima do menor. Entenda nesta noite aqui, geralmente essa escolha de Deus é o menor. Entre Efraim e Manassés, Deus escolheu Efraim. Entre Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó. A Bíblia diz no capítulo 7 do livro de Juízes, no versículo de número 15, que quando Deus chamou Gideão para assumir o compromisso como capitão, para tirar o povo da escravidão dos midianitas, ele alegou. Ele disse: eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Mas Deus queria ele. Deus, ele quer o menor. Deus escolheu Davi dentro da casa dos seus irmãos. E entre Rubem e José, Deus escolheu José. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus poderoso. Deus escolhe diferente do homem. A escolha de Deus é totalmente diferente da do homem. Aí você não está entendendo por quê. O homem aceitou Jesus ontem e já é muito usado por Deus assim. É porque Deus escolheu o menor. Deus escolheu o menor. Se considere menor nesta noite. Aleluia. Que Deus vai te escolher. Aleluia. Que Deus vai te escolher. Aleluia. Irmãos, e quando a gente aceita Jesus, é escolhido de Deus. A gente aceita Jesus, as pessoas nos afastam de nós. Ficamos sem amigo, não temos mais o convívio familiar, as pessoas não aceitam a gente como a gente é. Aí entra um ser, pastor Tony, o Espírito Santo. Aleluia. Aí a Bíblia diz no capítulo 31 do livro do Êxodo, no versículo 13, que Deus encheu o homem do Espírito Santo para trabalhar com todo artifício e ciência. O carpinteiro profissional, ele usa 5 tipos de ferramenta para trabalhar com a madeira. Em Isaías 44, versículo 13, ele registra isso. Diz que o carpinteiro profissional, ele pega um cepilho, marca com compasso, ele pega agora o manga, a parca e começa a trabalhar com aquela madeira. Mas Jesus era carpinteiro. Jesus morreu, ressuscitou, adentrou ao céu e deixou a sua testemunha ocular. E esse ser que é testemunha ocular de Jesus Cristo na terra, Aleluia. quando ele entra em cena, ele não precisa de ferramenta terrena. Ele não precisa de ferramenta terrena, porque ele entra para trabalhar. Esta madeira era difícil.
madeira ruim de trabalhar, mas só que Deus agora preparou um moço para trabalhar com esta madeira, cujo nome significa Bezaleel. E Bezaleel era um tipo do Espírito Santo. E quando ele começou a trabalhar com aquela madeira agora, uma madeira imprestável que não servia para nada, se tornou uma madeira útil para a construção de algo que Deus havia falado neste mesmo capítulo aqui, que era o tabernáculo. E depois agora que ele começou a trabalhar com aquela madeira, uma madeira que não servia. Esta madeira era eu e tu. Ninguém ligava para nós, não dava importância para nós, desprezava a gente, maneava a cabeça. Mas Jesus disse: eu vou pegar aquela madeira ruim, dura, difícil de trabalhar, cheia de goma, e vou lapidar, vou transformar, vou dar um banho de regeneração, e vou fazer um tabernáculo para que meu nome seja glorificado. Bezaleel começa a trabalhar naquela madeira. E no que começa a trabalhar naquela madeira, daquela madeira saiu um tabernáculo. Aí Deus se aborreceu. Porque Deus, ele não está nem aí que alguém goste, que aceite, que deixe de gostar. O negócio é que Deus escolheu. Quando Deus escolhe, se torna xodó de Deus. E quando Deus escolhe, ninguém toca. E quando Deus escolhe, está escolhido e acabou. Lembra de Saulo? Era lá na Cilícia. Era uma cidadezinha pequena, mas Deus escolheu ele de Tarso. Pertencia, estava sob domínio romano. Mas de lá, depois de Jesus, saiu o maior nome em toda a Bíblia: missionário Paulo. Era imprestável, possesso de demônio, legiões de demônio. Demônio sai, Espírito Santo entra em cena. E quando ele entra em cena, torna-se o tabernáculo do Senhor. Aí sabe o que aconteceu, queridos irmãos? Agora, depois de feito o tabernáculo, Deus aí agora escolhe a madeira de cetim como oferta, escolheu a madeira de cetim para a construção de uma arca, e escolheu a madeira de cetim como mesa dentro do tabernáculo. Imagine, coisa que não prestava para nada, Deus aí agora, eu quero para cá. Quando alguém não aceita, Deus aceita. Quando alguém não quer, Deus diz: eu quero. Quando alguém não aposta, Deus aposta. Quando alguém não confia, Deus eu confio. Porque Deus, ele não vê o homem por fora, ele vê por dentro. Deus não está nem aí que se alguém tem carro, que alguém tem casa, que alguém tem ouro, que tem prata. A questão é Deus. Botou os olhos em cima e ele disse: quero, é aquela. É ele e ela. E acabou. Aí Deus aí agora, a Bíblia fala no capítulo 34, capítulo 40, no versículo 34 do livro do Êxodo, que o tabernáculo feito, a glória do Senhor enche o tabernáculo. Agora escuta, Deus pegou a madeira, construiu um tabernáculo e encheu de glória. Aleluia. Tem muita gente aí que é fogo de palha, é zoadento, mas não tem glória mais nenhuma. Tem gente aí que diz que está cheio de Deus, cheio de glória, conversa fiada. Não jejuma, não ora, não se dedica mais às coisas. Começou e não terminou. Começou no Espírito e hoje está na carne. E diz que estão cheios de glória, diz que estão cheios do poder de Deus. Irmãos, não tem dinheiro, não tem fama, não tem amigo, não tem onde a gente mora, que substitui a glória de Deus. O povo tinha visto vários sinais e maravilha na terra do Egito, nos 40 anos que passou no deserto. Mas diz a Bíblia, no capítulo 16 do livro do Êxodo, versículo 7, que o povo disse a Moisés: eu quero ver a glória. Aí Moisés disse: amanhã você não vê a glória de Deus. Quando chega no versículo 10 agora, a glória de Deus, ela apareceu nas nuvens. Sabe o que é que faz a diferença na nossa vida? É a glória de Deus. Quem era eu e quem era tu? E o que a glória de Deus fez, o impacto que fez, a mudança que fez. A glória de Deus diferenciou eu e você das demais pessoas da terra. Aí Moisés disse: olha Deus, eu já vi tudo. No outro profeta Isaías, igual Moisés,